olha só, a inteligência artificial, ela já está mudando profissões, né? Criando novas funções, transformando outras. Isso levanta uma questão muito importante para quem está escolhendo uma carreira e também para quem já está no mercado do trabalho. A pergunta é, com tanta ferramenta de inteligência artificial, vale a pena estudar hoje? Bom, segundo o Fórum Econômico Mundial, quase 40% das competências exigidas dos trabalhadores devem mudar aí até o ano de 2030. E o Brasil já tem mais de 10 milhões de estudantes matriculados no ensino superior. Mas diante de tanta transformação, o diploma continua tendo o mesmo peso? Como escolher uma profissão e quando vale a pena fazer uma pós-graduação ou um MBA? Para conversar sobre isso, a gente recebe hoje o reitor da Uniderp, Cristiano Cupertino. Bom dia, professor Cristiano Cupertino. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Joel. Prazer aqui, enorme, poder conversar com vocês a respeito de um tema tão importante como esse, junto aos ouvintes da Antena 1. A gente aqui fica lisonjeado de recebê-lo, gente. A gente já falou várias vezes aqui, mas o Cristiano foi responsável, em parte, né, pela formação desses dois profissionais que aqui estão. Na verdade, eu tive uma proximidade mais com o Marcelo, né, que estudou comigo, inclusive, no primeiro e segundo semestre, e me dava, às vezes, carona naquele Fusca, que eu vou dizer para você. Existe aquele Fusca ainda? Não, eu acho que ele já partiu caminhos com o Fusca. Ou o Fusca se partiu no caminho. Eu desconfio que ele se desmontou, desintegrou, né? Gente, precisa colocar os dois irmãos um do lado do outro, você vê como são parecidíssimos, né? Igualzinho, né? Vamos falar de coisa séria? Bora. Falar de coisa boa, falar de TechPix? A primeira pergunta, professor, eu acho que, como a gente já falou aí, que de inteligência artificial, é a pergunta que provavelmente passa na cabeça de muita gente, né? Inteligência artificial, automação, profissões, tudo isso tem mudado muito rápido. E com tudo isso, como que um jovem hoje pode escolher uma carreira pensando nos próximos 10 ou 20 anos, na sua opinião? Essa é uma pergunta excelente. Se a gente pensar aqui que o modelo, né, a universidade ela continua essencial, mas o modelo em que a formação terminava na entrega do diploma acabou. A gente esquece isso, né? Hoje, se a gente for pensar em termos de diploma sozinho, ele já não é o suficiente, não basta. Então, quando a gente fala em termos de competência profissional desse estudante que está ingressando na universidade agora, como é que ele vai se desenvolver nos anos por vir, né? Ele vai precisar sempre continuar aprendendo. É um aprendizado contínuo. A gente conversa muito com os alunos da universidade. Esses dias eu estava falando sobre isso, né? Eu tinha um sonho lá atrás, quando eu comecei a estudar, quando eu era gurizinho, que eu achava que meus estudos terminariam ali na universidade, né? No 4º ano, 5º ano de uma faculdade. Eu não parei de estudar até hoje. Você faz mestrado, doutorado, depois você segue para outras graduações, fiz outras 2. Então, assim, o que muda o jogo talvez agora é cada vez mais a presença da inteligência artificial. Agora, a forma como a gente usa a inteligência artificial que é a grande questão, né? Aumenta muito a responsabilidade na formação desses futuros profissionais. A inteligência artificial por si, ela não vai pensar por você, né? Você ainda precisa ter pensadores críticos, até mesmo para você poder lá imputar, digitar um prompt, né? Senão não vai sair. Você coloca lá um prompt qualquer, ela vai te dar uma resposta, às vezes, muito diferente daquilo que você pretende. Então, até o uso da inteligência artificial é fundamental que você tenha pessoas com pensamento crítico e que saibam utilizá-lo. O mercado de trabalho vai mudar? Você citou? Vai, né? As profissões começam a serem transformadas. Não é uma questão, acho, de máquina versus ser humano, postos de emprego, não é isso. Algumas funções você vai ter elas automatizadas, outras surgirão, né? Aí é que está a grande diferença, é você conseguir enxergar. Os cursos também, eles mudam, né? Você tem demandas diferentes do que você tinha anos atrás, né? Cursos tradicionais, obviamente, eles se manterão. Medicina, as engenharias, mas todas passam a utilizar a inteligência artificial como complemento na formação desses profissionais. O Cristiano, a gente vai voltar, né? A gente vai voltar no tema da inteligência artificial, acho. A gente vai ter, Stephanie, vai estender o programa, né? Vai fazer até às 8 aqui na rádio e depois a gente continua no YouTube.
até para entrar um pouco no debate que está tomando conta do Brasil, que é a questão dos ministros, né? O Flávio Dino e o e o Moraes, né? A respeito do diploma. Mas eu não quero ainda entrar nessa, não. Eu quero entender o seguinte, né? A gente fala de reitor de universidade, né? E geralmente dificilmente a gente imagina de alguém da área do jornalismo, né? E aí, se a gente puxar para a memória, o tanto de jornalistas que a gente fala, mas esse cara é jornalista também, né? Em cargos diferentes do só o jornalismo. Eu queria saber para você, como é que foi isso, né? Você é professor dentro da sala de aula ali, você sempre, a gente sempre espera chegar subir um degrau, né? Mas eu acho que é um ápice legal da gente comentar também, até porque as pessoas às vezes tiram o jornalista de algumas disputas, né? Sim. Fulano é bom para tal coisa, mas ele é jornalista. Sim. Já ouvi muito isso. Sim. E você é uma prova viva aqui na nossa frente que dá para chegar e se manter ainda, né? Como é que foi isso na sua cabeça? Essa é uma pergunta, Joel, que é legal a gente responder e discutir, porque o jornalismo, de certa maneira, e agora acho que até voltou o ministro Dino, né? Voltou a discussão aí recentemente sobre a formação, né? A gente vai entrar 17 anos depois deles terem derrubado. A minha postagem foi a seguinte: falei, agora vocês colocam para dentro da onde vocês tiraram o monstro que vocês criaram. Exato. Né? Que é qualquer um poder escrever o que quer escrever, o que quer. E assim, pode escrever, liberdade de imprensa, tá tudo valendo. Sim. Mas quero saber de você. Não, perfeito. O que acontece nesse caso? Para mim, o jornalismo ele é a base, a comunicação de tudo. A gente sai na frente a partir do momento que a gente tem facilidade em se comunicar, em escrever, em conseguir colocar o nosso pensamento, traduzir ele no papel, ou num argumento, ou em qualquer contexto, né? Dependendo, hoje você vai conversar com uma pessoa, você não entende o que ela está falando, né? Ela tenta falar difícil, ela é de uma prolixidade imensa, e a gente no jornalismo aprende a ser o quê? Objetivo, né? Direto, transparente. No meu caso, eu tive em sala de aula muitos anos, né? Foram 13, 14 anos em sala de aula direto. Tive aí a satisfação, o prazer de ser professor de vocês, conviver com gerações de jornalistas que estão atuando aí, que a gente sente muito orgulho. Mas o que eu senti em relação ao jornalismo? O jornalismo, ele às vezes, em muitas situações, ele era tido como quase que algo de segunda classe, né? Qualquer um faz. Não, chama um menininho ali que ele escreve a nota ali, né? Chama um rapaz ali, ele faz uma fotografia. E, cara, tem uma ciência por trás, né? São 4 anos de faculdade, você estuda teoria da comunicação, você estuda filosofia, sociologia. Esse dia eu estava discutindo sobre isso com algumas pessoas, teoria da comunicação. Como que tem pessoas que acham que se comunicam e não se comunicam nada, né? Mas aí, indo adiante na tua pergunta, o que acontece? Nessas inquietações, você começa a procurar algumas coisas, né, para que você alcance espaços de maior visibilidade. No meu caso, eu continuei na educação, né? Desde que eu estive com vocês lá, eu optei em entrar no ensino. Então, você passa por etapas, né? Você se torna professor, docente, depois você coordena um curso, depois você dirige uma faculdade, e em algum momento você assume uma reitoria de uma universidade. E para mim é um orgulho imenso, porque eu me formei aqui na Unidep, né? Eu fiz mestrado e doutorado na Unidep, eu fiz 7 especializações na Unidep e estou finalizando um 3º curso superior na Unidep. Então, assim, se tem alguém que entende de Unidep, de universidade, eu diria que sou eu, né? Depois dos fundadores... Eu diria que você entende mais que a Unidep, porque ela, em momento, ela até deixou de ser Unidep, você continuou, ela voltou a ser Unidep. Pois é. Você estava lá. E eu tive um tempo fora, né? Eu passei 10 anos aí, fui para vários estados, adquirindo experiência, dirigindo instituições, então, assim, mas sempre carregando o jornalismo, né? Esses dias eu até recebi um documento lá, eu achei curioso, de um advogado, né? Completamente fora do padrão, né? Ele me citou lá, ele colocou lá, magnífico reitor, jornalista por formação, mestre e doutor em meio ambiente e desenvolvimento regional. Isso aí tá com cara de que foi o Cláudio, o assistente comum que vários advogados têm. Você conhece o Cláudio? O Cláudio conheço. Eu achei aquilo uma comédia, porque eu falei assim, cara, olha, pra mim é o maior dos elogios, né? Jornalista por formação, porque né? A primeira faculdade que eu fiz vai ser o jornalismo. Não importa se eu fiz administração depois, se eu fiz marketing, eu sou jornalista. Então eu adorei aquilo lá, né? Mas eu achei curioso. Falei, numa inicial você tem lá, magnífico reitor, jornalista por formação. Eu falei, isso é inédito
no âmbito jurídico. Adorei. Sensacional. O Cláudio é amigo da Thaís. Thaís é minha assistente. Ele tem um assistente que se chama Thaís Bellinati. E aí a gente fez uma rodada 2 semanas aqui, Cristiano, sobre o mês do advogado e tudo mais. E a gente falou muito também de inteligência artificial e a gente descobriu que alguns advogados têm o Cláudio como assistente. Então, Entendi. provavelmente, essa petição veio do Cláudio. Faz E aí- sentido. E aí as pessoas, às vezes, Cristiano, falam, mas você escreve tudo isso dentro da inteligência artificial, nem precisava, porque eu uso a inteligência para algumas referências que eu não vou lembrar, que eu vou Sim. procurar. Mas o texto, basicamente, é todo meu, né? Exato, a ideia é sua e assim, você não corre o risco de aparecer lá, olha, sugiro para você, Joel, mudar. Tem gente que nem apaga O prompt as ali, orientações do é, prompt, né? exatamente. Já vi isso de profissionais colocando assim, para um maior engajamento é melhor tal coisa. Exatamente. Surreal, hein? E aproveitando a pergunta do Joel e voltando aqui dentro da nossa pauta, Cristiano, assim, muita gente já saiu da faculdade, está trabalhando, começa a receber e perceber também que aquilo que ele aprendeu dentro daquele tempo que ele dedicou na cadeira da faculdade, né, não é mais o suficiente. Porque a gente começa a ficar pequeno para as nossas cadeiras, né? Hoje, é possível pensar numa carreira, numa construção sólida, sem uma atualização permanente? Não. E aí eu sinto muito para os jovens, principalmente essa geração atual. Eu tenho uma filha de 20 anos, Malu tá com 20 anos. 20 anos fazendo 3º ano do curso de Direito. Então, a gente interage com os amiguinhos, não, né? Com os amigos. Amigos, não é mais amiguinhos. A gente interage com a turma e a gente percebe que eles, principalmente, né? A informação, ela tem um dinamismo e a tecnologia acompanha, né? Então, em 5 anos, muito provavelmente, tudo aquilo que a gente viu em sala de aula, se não for atualizado, você vai defasar. Sem sombra de dúvidas. É. Tem uma participação do ouvinte aí, eu vou fazer a pergunta quando você acha. Acho Tá que- bom, acho que é um pode comentário deixar. só. Ok, pode Ô, deixar. Cristiano, a gente ouve muito, né? E aí, gente, preciso colocar. Não precisa também, porque o ouvinte que conhece, você não precisa ficar explicando tudo, mas todo mundo fala assim: fulano tirou um diploma e vai dirigir Uber. Né? Isso é uma coisa que as pessoas falam quando você está ali, né, se matando muitas vezes, ou para pagar a faculdade, que é difícil, ou para conseguir chegar a tempo, aqueles que estão na federal, para conseguir fazer tudo durante o dia e chegar à noite ainda. E aí, essa coisa que é falada há muito tempo. Né? Como é que a gente motiva hoje as pessoas dessa forma hoje, Cristiano? Esse é o tipo de comentário que não agrega em absolutamente nada, né? Com o devido respeito, acho que opiniões estão aí, as pessoas têm direito a tê-las, mas a gente não conhece, às vezes, a história da pessoa e o momento em que ela está, né? Algumas áreas você tem uma competitividade maior, você tem procura por cursos maiores e não só uma carreira. Vamos pegar um curso especificamente. Você fazer direito, fazer medicina, ok, elas abrem possibilidades, né? Concursos públicos, a área da medicina tem campos de atuação distintos, mas vai muito de oportunidade também, né, Joel? Tem aquela frase lá assim, a sorte sempre me encontrou trabalhando. Então, às vezes, esse cara que tá ali no Uber ralando, ele tá nesse meio tempo estudando, entre uma corrida e outra, ele tá escutando um audiolivro, ele não vai trabalhar com Uber. E assim, às vezes o cara escolheu ser motorista de Uber também. Por que não? As pessoas fazem isso. Tem gente que é feliz naquilo que outros consideram como simples. Mas eu entendo que uma pessoa que eventualmente não está exercendo aquela função para a qual ela estudou, não é uma culpa dela e nem vai ser isso eternamente. Vai depender muito daquilo que ela buscar dali a médio, longo prazo. Né? As pessoas têm mania de diminuir o próximo. A gente falou aqui do jornalismo, né? Eu quantas vezes escutei, chama o menino lá para bater a foto. Né, quando a gente tava... E quando a gente sai da faculdade, a primeira coisa que o cara que te contrata, não sei se ainda é assim hoje, falava o seguinte: vamos fazer um jornalzinho para a empresa agora. Sim. Como se fosse a coisa mais simples, né? Não, e aí o cara que vai te dar a linha, geralmente, é de uma outra situação, porque ele viu de um jeito, acha que faz, e a coisa mais fácil do mundo, mas enfim. E a gente vive hoje aí numa era de notícias falsas, né? O próprio IA conseguindo produzir vídeo, voz e tal. Se você não habilita pessoas com competência... E senso crítico? Exato. Né? O mundo vai ficar virado. Tanto de gente que vê... A gente tem o olho clínico, a gente vê um negócio de IA,
você bate o olho e fala, isso aqui é inteligência artificial. Minha mãe é mais velha, né? Já é de idade, ela traz um negócio. Mas você viu isso, meu filho? Mãe, isso aqui é inteligência artificial. O Panda não fez isso. Ele não esboçou essa reação Ele de não carinho. abraçou. Minha mãe mostra um panda de patinete no centro de Campo Grande e pergunta se é inteligência artificial, né? Será que isso aqui é fake? Fala, não, deve ser real mesmo. E batendo um papo com o professor Cristiano Cupertino para continuar falando aí sobre várias situações. E aí vou falar para Stephanie ler o currículo do professor Cristiano Cupertino, que é reitor e jornalista. Sim. Depois conta Jornalista por formação. Exatamente. Cristiano Cupertino, que é reitor da Universidade Uniderp aqui, ele veio conversar com a gente hoje para falar sobre o futuro da formação acadêmica, né? Quando a gente está falando de um universo que tem várias ferramentas de inteligência artificial e um momento também oportuno para a gente falar dessa discussão sobre o STF em relação à obrigatoriedade da formação de jornalista para o exercício da profissão. Um adendo. E partilhando um episódio que aconteceu que envolve o Cristiano Cupertino e eu na minha formação acadêmica. O ano em que eu entrei na universidade, que o Cristiano já era mestre e coordenador do curso de jornalismo, foi exatamente o ano em que a obrigatoriedade do diploma de jornalista foi tirada. Lá se vão 17 anos? Já vão 17 anos dentro disso. Então, pra gente foi você é uma jovem um período senhora? super emblemático. Eu sou uma jovem senhora. E a gente foi protestar, poxa, era o sonho da minha vida fazer comunicação. E no ano que eu entrei na universidade, caiu a obrigatoriedade. Foi um banho. Você de tinha água tudo para fria. falar, não vou fazer mais, não quero saber, vou mudar de curso. Tinha tudo isso, mas eu continuei, porque eu tinha um propósito, né? Eu sempre tive uma aspiração muito grande de alcançar novas posições, de encontrar outras coisas dentro da área de comunicação. E isso tudo eu devo de verdade, Joel, e não é puxando o saco do Cristiano porque ele está aqui, não. É à universidade e também ao tipo de formação acadêmica que a gente teve, que era muito bem estruturada. E dentro disso, aproveitando, eu já quero puxar a pergunta que eu fiz. Mas antes disso, só explicar a piada interna que eu fiz aqui. Alguém pode não entender, que a gente no rádio falou a respeito dessa colocação de também jornalista, né? Isso. Que foi o Cláudio, né? Um cidadão lá que colocou isso. Exatamente, isso mesmo. Porque você que não entendeu a piada interna tá lá no outro bloco, lá no rádio ainda. E aí, professor, falando disso, é aquela dúvida que fica, né? A gente sai da faculdade, pega o diploma. E aí? A hora da gente emendar uma pós-graduação ou encontrar um MBA, é a hora que a gente sai ou a gente precisa realmente ir para o mercado de trabalho, viver a nossa profissão e a nossa experiência para continuar a formação? Existe esse período certo para a gente continuar essa especialização? Essa é provavelmente uma das perguntas mais difíceis de responder, Stephanie, no seguinte sentido. Você vai ter uma opinião pessoal minha do que eu fiz, daquilo que eu defendo, mas que não necessariamente possa ser o certo, né? Quem sou eu para dizer o que é o certo, né? A gente tem experiência, mas pode indicar caminhos. Eu comentei durante a transmissão no rádio que a gente, quando é jovem, tem a esperança de que um dia vai parar de estudar, né? Sim. Eu contava os anos, né? Eu falava, nossa, são 11 anos na minha época tinha científico. Hoje os jovens nem sabem mais o que é o científico. Eu fiz contabilidade. Você fez contabilidade, Joel? Tinha magistério também. Tinha magistério também. Aí eu contava 11 anos como o fim, né? Nem levava em consideração faculdade, mas, sei lá, 4, 5 anos. Na verdade, assim, o ideal é que você busque, sim, o estudo continuado que a gente fala. Seja ele uma especialização, o chamado lato sensu, seja o mestrado, o doutorado, que é o stricto sensu, mas aí também você precisa analisar qual é a finalidade daquilo para a sua carreira. Você vai fazer um mestrado e doutorado diretamente? Você pode, você não precisa fazer um lato sensu, mas aí muito provavelmente você vai enveredar para o lado da pesquisa, você vai trabalhar na docência, você vai buscar um caminho que também muitas vezes no Brasil não é tão valorizado, né? Mas que poucos chegam lá ao topo da carreira e fazem um doutorado. Um MBA, que é uma especialização, que é um lato sensu, mas mais voltado para o mercado, para a prática de mercado, é um bom caminho.
Mas o importante é você também poder escolher a escola e o programa que você vai fazer, se ele atende aquilo que você está imaginando. Fazer por ter o título, eu não acho que seja o caminho. E aí entra um pouco no que o Joel comentou, ou um ouvinte falou durante a transmissão. Você tem a pessoa dirigindo carro de aplicativo, trabalhando em outra área com mestrado, com MBA. O ponto não é esse, o ponto é onde ele encaixa no teu planejamento de carreira. Você tem programas de MBA sensacionais. Você tem especializações melhores ainda, também tão boas quanto. Você não precisa ir fazer um mestrado, doutorado. Mestrado, doutorado, se senso, na minha experiência, é para quem quer seguir a carreira acadêmica. Você quer ser dirigente, você quer dar aula no mestrado, no doutorado, você quer dar aula em sala de aula, o MEC, ele exige que você tenha ao menos uma especialização. Mas eu acho que assim, você só sair e contar com a tua formação, não. Não, porque aquele conhecimento que você adquiriu, não é que ele vai ser perdido, mas ele vai ser transformado e ele vai evoluir ao longo do tempo. Então, tem estudiosos aí que falam que, inclusive, a gente utiliza até para aproveitamento de estudos, né? Você não aproveita disciplinas, estudos cursados há mais de 5 anos. Por quê? Porque tem transformações. Você tem na área de saúde evoluções, você tem resoluções, no direito você tem atualizações de lei. Então, assim, o ideal é que você consiga conciliar, mas faça algo que faça quase que um pleonasmo. Faça algo que tenha sentido para você, né? Naquela profissão que você está buscando. E eu acho que se você encontrar o caminho, você vai ser feliz e vai ter sucesso. Aliás, vamos entrar na discussão, na discussão do diploma de jornalismo, aproveitar e mandar um abraço para a nova diretoria do Sindijor, né, do Sindicato de Jornalistas aqui de Mato Grosso do Sul. É a Suelen Morales, a nova presidente do Sindijor, você sabia? Ex-aluna, nossa, que bacana. Contemporânea, parabéns. Ela parabéns. Tá a Gabi Couto lá também. Gabi Couto, Marta. Isso, a juventude, né? Os jovens à frente. A Gabriela Marta Renata vai ficar Gimenez feliz Couto. você chamou ela de jovem, hein? É, porque a gente tá nessa de jovem, mas aqui a jovem senhora é 17 anos já, né? Então, isso me assusta, sabia? Porque ela comentando que ela tem quase 20 anos de formada, eu fico pensando que eu tô beirando 50 já, Joel. Pois é, né? Nem conto que... Enfim, Mas vamos o lá. tempo tem sido muito generoso com a gente, entendeu? Eu acho. Envelhecemos Tenho essa bem, impressão podemos também. dizer isso, A Stefano? gente envelheceu Como vinhos, muito né? bem, está envelhecendo muito bem, e a gente vai ter uma longevidade aí, vai dar 100 anos, a gente vai continuar trabalhando, e aí, com essa carinha aí, vai ter 100 anos, vai ficar parecendo que tem o quê? 60. Agora, é legal isso de a gente falar de envelhecer bem, viu, Cristiano? Que eu me lembro de ter passado além de ter entrado bem tarde para a faculdade de jornalismo, entrei acho com 30 e poucos anos, fiquei 10 anos na graduação, tive que mudar de faculdade, enfim, um rolo danado. Só eu e o Eduardo Romero, né, somos tão velhos na graduação. Eu fiquei... São recordistas. Somos. Ele ainda terminou no lugar que ele começou. Eu fui para uma outra, eu trabalhava numa outra universidade, lá eu terminei. Uhum. Mas no meu caso foram 10 anos, ele foi 10 e alguns meses. Só que o Eduardo continuou, é doutor e tudo mais, né? Sim. Mandar um grande beijo no coração do Eduardo Romero. E a gente viu muitas transformações. Agora, antes de entrar no diploma, né? A gente viu muitas transformações acontecendo, né? A gente viu a chegada do computador, saindo da máquina De escrever. da Olivetti elétrica ali, aquela coisa toda. Mas eu voltando agora, já até mudei a pergunta, mas voltando para a faculdade, estou me lembrando agora de uma aula com o professor Alexandre Maciel, em que eu fiz, Stephanie, acho que 3 folhas ali de Word, que deixou num parágrafo. Ali, eu confesso que tudo que eu sabia, eu comecei a aprender a importância da faculdade. Né? Em meia página de Word, ele resumiu tudo. Ponto, João. Ponto. Falei, cara, entendi. Porque depois de tanto tempo, né, fazendo rádio, na comunicação, eu vim fazer faculdade. Primeiro semestre ainda. Legal. Né? Então, são coisas que a gente, às vezes, não consegue passar, né, para as pessoas a importância que é isso. Eu, teoricamente, não precisaria ter feito faculdade, mas não me arrependo de nenhum dia. Nem de quando o Zanata me deixou trancado e o estacionamento não tinha como tirar o carro mais por conta de um celular que tocou na sala de aula. Nem disso eu me arrependo. Foram dias sensacionais, sim, de aula. Você sabe que se pegou num ponto, e acho que complementa a pergunta da Stephanie em relação também à experiência que você falou, né? Fazer após a experiência. Ter a experiência também é importante. Às vezes, inclusive, ela te prepara para você poder aproveitar mais uma pós-graduação também. É por isso que eu digo, é
é muito de cada um. A experiência, ela é necessária. Também, às vezes, não adianta você estudar, a gente conhece estudiosos aí que não pararam de estudar, mas você vai olhar, não tem aquela experiência profissional. E aí se vê num beco, beco sem saída. Né? Foi, qual que é a tua experiência profissional? Então, assim, não anula, né, de forma alguma. O Joel é um exemplo, acabou de dizer aqui. E ele teve a humildade de ser um profissional consolidado já naquela época e falar, não, eu vou estudar. Quantos por aí não fazem isso? Não, eu estou atuando há tantos anos, eu sou prático, eu tenho... Não, é saber conciliar, entendeu? Eu acho que essa é a melhor resposta. A gente falou de inteligência artificial, Stephanie, só para fazer um registro aqui, eu estou sendo perseguido, né, pelo Google para esse tal de Gemini, que eu não usei ainda, eu estou no chat GPT. Eu uso ele, às vezes. Então, eu estou sendo perseguido, assim, tá um assédio veemente para... Você recebeu agora um acesso livre para o Gemini. Mas é bom você usar várias ferramentas, porque você começa a entender como que cada uma opera melhor. Por exemplo, o Cloud, para mim, eu não me dei bem com o Cloud. O ChatGPT funciona para mim muito melhor. E o Gemini, ele tá ali no intermediário. Eu uso cada uma para um tipo de pesquisa diferente. Eu sou bem adepta, porque eu gosto de ganhar tempo, né? Vai diversificando. Eu acho que a ferramenta, ela me ajuda muito a ganhar tempo. Tanto aqui, quando a gente está fazendo jornal, pesquisando alguma coisa, ou na agência, né? Que é o meu segundo ofício, vamos dizer assim. Então, eu uso várias ferramentas que podem otimizar. E aí, Cristiano, a gente preparou um material que usando a sua presença aqui, escolhida a dedo, porque é o seguinte, a gente falou de formação profissional e a gente quer aproveitar, porque além de reitor, como você também é jornalista, a gente quer falar sobre essa discussão que voltou aí ao centro do país num momento tão oportuno que é um momento eleitoral, né? Vamos dizer assim, porque em 2009, o Supremo Tribunal Federal derrubou a exigência do diploma de curso superior de jornalismo para o exercício da profissão. E 17 anos depois, como a gente já falou aqui, o assunto ele voltou a ser discutido e levantado dentro do próprio Supremo. Que ironia do destino, né, Joel? Ministros do STF passaram a defender publicamente uma nova reflexão sobre a formação e a regulamentação da atividade jornalística. Um deles, o ministro Alexandre de Moraes. Para ele, o cenário mudou especificamente com as redes sociais, onde qualquer pessoa pode se apresentar como jornalista e reivindicar para si as garantias de liberdade de imprensa. Moraes defende que é hora de voltar a discutir o assunto. Mas melhor do que eu falar aqui, vamos deixar o Moraes falar aí a respeito disso. Vamos ouvir aí o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Aliás, cadê o Moraes, hein, rapaz? Tá por aqui. Cadê o senhor, Moraes? Que aí você já discute com a gente as nossas opiniões aqui, jornalisticamente falando. Vamos lá, vamos ouvir. Espera aí que nós temos um problema, Houston, que eu ainda não havia preparado. Não, na verdade é só para ouvir mesmo, vamos lá, para ouvir o ministro aqui, mas ele está no ar normalmente, acho que temos que desligar aqui as caixinhas para a gente poder ouvir. Está na hora de refletirmos sobre a questão do diploma de jornalismo. Naquele momento, o Supremo afastou, há sempre um período de transição, o reconhecimento daquele que já está na profissão, mas da mesma forma que no início do século o Brasil admitia rábulas, as pessoas não formadas em direito, isso foi afastado com uma regra de transição. Hoje, com as redes sociais, em que qualquer pessoa acorda e diz, a partir de hoje eu sou um jornalista, e começa no seu blog a ofender a honra de inúmeras pessoas e se escudar na liberdade de imprensa, então talvez seja realmente o momento de refletirmos com uma regra de transição para aqueles que já exercem seriamente a profissão, mas como qualquer outra profissão no Brasil, uma regulamentação para evitar exatamente que, e Vossa Excelência disse, talvez o PCC, talvez o Comando Vermelho comece, não. Infelizmente já se infiltraram em redes de desinformação nas redes sociais. E aí basta colocar especialista, jornalista, para tratarmos como tal. Então, é um momento de seriedade, principalmente para garantir o que é mais importante na Constituição nesse tema, a liberdade de imprensa.
A liberdade de imprensa é um dos pilares fundamentais da democracia. Se nós deixarmos que a imprensa seja contaminada por pessoas que não são da imprensa, não são jornalistas e não lutam pela informação, nós estaremos desgastando um dos grandes pilares da democracia. Essa é a posição do ministro Alexandre de Moraes. Essa discussão não está restrita somente ao Supremo, né, Stephanie? Não está lá. E a FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, defende também a volta da exigência da formação superior específica para esse exercício da profissão. Há também uma discussão jurídica aí também, se, como por exemplo, advogados, médicos, engenheiros, outros profissionais, eles precisam comprovar essa formação aí para poder exercer, porque depois que eles, né, fazem essa faculdade, por que o mesmo raciocínio ele não se aplica ao jornalismo, né? O jurista e professor de Direito Constitucional Pedro Serrano defende que a exigência não deve ser vista simplesmente como reserva de mercado. Para ele, a questão central é a proteção da sociedade. Vamos ouvi-lo. Eu acho que jornalista não pode ser essa coisa de por autodeclaração, nem acho que jornalista não tenha que ter critério. Teria que ter uma ordem dos jornalistas, algum mecanismo de controle, como a advocacia tem. Por quê? Porque esses mecanismos de controle não devem ser, às vezes são, mas não devem ser mecanismos corporativos de controle. É em defesa da sociedade. O jornalista exerce uma função absolutamente relevante para a democracia, como advogado também. Por que advogado precisa de diploma? A rigor. Eu posso aprender direito de várias formas, não preciso estar numa faculdade, né? Então você precisa ter um mecanismo seletivo não para beneficiar nenhum profissional, proteger a sociedade, que a sociedade tem acesso a profissionais minimamente qualificados. Eu não entendi o argumento do porquê que no jornalismo não precisa haver o mínimo de qualificação e de controle. Isso é uma função tão essencial, que aliás exerce um poder diretamente, um poder absolutamente essencial, que lida com a imagem das pessoas, né? Aí ouvimos então o doutor, né? O doutor de Direito Constitucional. De Direito Constitucional, né, Stephanie? Isso mesmo. E aí, Cristiano, dito antes de levantar essa bola, deixa eu fazer a minha ressalva aqui. De novo, tá? Alexandre de Moraes, Flávio Dino, aliás, eu tenho admiração em alguns casos pelos dois, né? Mas nesse caso especificamente, trata-se de uma defesa deles aí, né? Porque quando escrutinaram, e de forma errada, a vida do ministro Flávio Dino, colocando inclusive sua família em risco de maneira errada, de novo, repito aqui, mas a pessoa que fez se escudou, né, em proteção da fonte, proteger a fonte, aquela coisa toda. Aí, né, o diploma volta a ser importante. Aí volta a ser o diploma. É importante. Não porque atacou os senhores, é porque a pessoa que não está preparada, que não tem responsabilidade, que não tem ética, ela complica a vida de toda a sociedade, na minha opinião. Agora sim. Dito isso, Cristiano Cupertino, vou perguntar. Agora eu vou trazer isso para o lado acadêmico, até para você não precisar se posicionar assim como nosso amigo Joel aqui, que eu estava esperando, na verdade, essa fala dele. Eu agradeço, Joel. Muito obrigada, viu? Eu tenho tanta sorte que aqui em cima tem um escritório de advocacia. Essa é a rádio mais protegida juridicamente que existe na face da Terra. Se a formação universitária é importante para preparar profissionais para um mercado cada vez mais complexo, né? Porque justamente no jornalismo essa formação não deveria ser exigida. E se você quiser comentar também os áudios, fica super à vontade. Não, em relação ao que acontece, os dois áudios aí que o Joel reproduziu para nós, eu diria apenas o seguinte, que o tempo exonerou a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista. O tempo exonerou essa necessidade. Ele provou. Sim, provou. Que é necessário. Então, assim, tá aí. Você tá numa era de desinformação. Qualquer um... Ok, é um direito. Você pode escrever lá na sua rede social, no seu blog, enfim, mas a repercussão que aquilo pode ganhar, principalmente numa era de influenciadores, de pessoas que não necessariamente têm uma responsabilidade, porque você faz um curso de 4 anos, você aprende uma série de técnicas, disciplinas, e você faz discussões que norteiam seu comportamento posteriormente ao atuar como jornalista. Então, assim, eu nunca consegui conceber, lá em 2009, quando a gente foi protestar na Praça do Rádio, a decisão
vamos usar infeliz do ministro Gilmar Mendes, com todo respeito ao que ele representa aí para o judiciário, ao STF, mas assim, a argumentação de que qualquer um tem o direito de escrever, ok, mas não invalida você exigir que haja uma técnica sendo empregada, ainda mais agora em tempos de ChatGPT, Claude e qualquer outra inteligência artificial. Eu já começo a observar textos de caráter jornalístico ou com características jornalísticas reproduzidos por inteligência artificial. Tem padrões. Não é aquela bobeira que o pessoal comenta, porque tem travessão, porque escreve. Não, não é. Tem frases chavão, tem estilo de parágrafos. Quem fez jornalismo, quem entende de escrita, consegue identificar. Então, assim, foi um estrago imenso. Se você for olhar hoje para a realidade da formação de novos jornalistas aí, poucas escolas aqui no Mato Grosso do Sul resistem, além da pública, que é a Universidade Federal. Na Unidep, a gente ainda mantém o curso de jornalismo. As outras, nem sei se tem mais. E o que você vê de jornalista ou auto-intitulado jornalista aí, o cara tem um blog lá, ele quer credenciar porque ele é jornalista. E qual é a técnica, qual é o fundamento disso? E aí, chegamos na mais alta corte e subitamente começa a se discutir a importância disso, né? Eu diria que você abriu a caixa de Pandora, como que você faz para voltar tudo para dentro? Você sabe qual que é o líquido que dá mais energia nas pessoas, Cristiano? Sabe qual que é? Eu já te falei Não. essa, né? O líquido que dá mais energia nas Você pessoas falou, eu esqueci. é a água, quando ela bate na bunda. Exatamente. Aí é uma energia absurda, né? Então a gente tá vendo agora o Supremo tentando corrigir por linhas, como Porque diria. não adianta censurar, né? Eu sou contra a censura. Eu acho que a pessoa tem o direito à livre expressão, né? À manifestação, a qualquer coisa que é garantido por lei. Agora, não é censurando. Censura acabou lá na época da ditadura. Você tem o direito de se expressar, mas você precisa ser responsabilizado. Exatamente. Né? Exatamente. O advogado, e aí, eu não sei se foi o doutor que falou aqui, eu ouvi tanta gente ontem que não deu para trazer aqui, que alguém me dizia assim, talvez tivéssemos que ter também uma ordem dos jornalistas do Brasil, né? Como tem a OAB, até para esse fortalecimento. Você viu que a nossa discussão já foi só para o jornalista agora. Mas poderia ser também. Né? Poderia ter essa discussão. Eu acho que uma caneta ou uma pena, como os antigos falavam antigamente, um tinteiro, faz mais estrago do que às vezes um bisturi. Destrói vidas, né? Destrói vidas. Temos aí vários casos que alguém escreveu, e às vezes até com diploma mesmo, mas respondeu por isso, né? Tinha onde responder. Hoje, o cara abre um blog que ele faz no máximo, fecha e vai abrir o blog em outro lugar. Muda o CNPJ. E aí, falando disso também, mas trazendo aí para a questão da formação acadêmica, e não é puxando sardinha mais uma vez, mas uma coisa que eu admiro muito. Você tá um navio pesqueiro, praticamente. De formação que a Unidep teve, porque a gente tinha uma disciplina na minha época, Joel, não sei se ela já existia na sua, que era o TDE, que eram técnicas de desenvolvimento, que a gente tinha que aplicar, né? Modelos, assim. A gente realmente estudava sobre isso, que era para o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso desenvolvimento profissional. E isso era uma novidade dentro da grade curricular. Assim como outros cursos, como, por exemplo, medicina, ele tinha o PBL, né? Sim. Continua ainda. PBL, CBL, TBL. Isso, porque foi exatamente o ano que o meu marido fez também, porque ele também, Cristiano, conheceu a jovem Stephanie e o jovem Gustavo na faculdade. E dentro disso, a gente vê uma coisa que é um grande diferencial na formação desses profissionais que passaram com essa grade curricular, é porque as empresas hoje elas procuram, além do diploma, elas querem profissionais que tenham uma boa comunicação, que tenham capacidade de resolver problemas, que tenham liderança, né, domínio de tecnologia que a gente vai obter aí por meio do exercício dessas ferramentas também. E aí, será que hoje essas empresas elas estão pesando tanto e se preocupando que o seu profissional tenha uma bagagem de formação acadêmica? Porque é muita coisa, né? Eu acho que, aliás, a melhor pergunta é, tendo em busca todas essas procuras, o que a gente pode falar da formação acadêmica? Ela é fundamental, ponto. Já entramos nessa discussão. Mas o que ela auxilia dentro disso? Além de, tecnicamente,
preparo para esse profissional atuar, eu acho que tem uma questão da formação do ser humano. Você não está moldando um robozinho ainda, né? Não temos mini chat GPTs humanoides aí circulando. É um ser humano que você está contribuindo para a formação dele, para o pensamento crítico, né? Além das técnicas, para a capacidade dele enxergar o mundo além daquilo que às vezes ele está habituado, né? A gente é muito daquilo que a gente traz de bagagem. E também seremos aquilo que a gente construir e levar adiante. A universidade, ela permite a você contato com pessoas diferentes, de backgrounds diferentes, de crenças diferentes, raças, credos, tudo que você imaginar. Então é uma convivência que ela vai além da técnica e da teoria. É o viver o ensino superior, né? E isso é algo que ninguém tira. Meu pai dizia que, além, né, ele tinha duas frases que eu adorava. Que nessa vida, para a vida tudo tem jeito, menos para a morte. E tem algo que ninguém tira de você, é o conhecimento. Então, conhecimento adquirido, ninguém toma. Esse conhecimento onde você vai adquirir? Você pode adquirir, hoje você tem, discute-se sobre YouTube, cursos livres e tal, mas ali você tem um professor mediando, te ajudando a compreender, a abrir o seu pensamento, você entende? Então, assim, é indispensável. Você não vai conseguir... O que vai mudar é a forma de ensinar, né? Você citou as metodologias da medicina. Medicina, antigamente, tinha o PBL, o Problem Based Learning. Hoje você tem o Challenge Based Learning, você tem o Team Based Learning. São evoluções, né? O próprio MEC, quando ele atualiza as chamadas DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais, ele insere coisas que você precisa incorporar no projeto pedagógico de um curso. Às vezes o aluno não tem essa compreensão, mas é o MEC, teoricamente, que é o responsável, é o guardião, pensando o que aquela formação vai exigir desse futuro profissional. Quais são as características para ser o jornalista do futuro? É dominar a tecnologia, é entender sobre sociologia, antropologia, comportamento humano. Então, assim, é imprescindível, não tem como. Sabe que você falou aí, Cristiano, uma frase que vocês professores devem ter lá, a máfia dos professores, e resolver tudo que vocês vão falar para nós, né? Mas ficou na minha cabeça essa frase que você disse aí, dita pelo Zanata, pelo Jacir Zanata, professor. E aí ela veio para minha vida. Então, assim, eu já não era mais um jovem quando entrei, em 2002. E aí eu entrei, a Stephanie entrou depois, formou e fiquei ainda. E aí essa frase do ninguém te tira o conhecimento, ela foi dita numa aula normal, mas aquilo ficou ecoando na minha cabeça até hoje. Eu falei, o cara chega num beco escuro, te põe uma arma na cabeça e fala, vou levar teu iPhone. Beleza. Vou levar teu conhecimento, eu não vou levar. Leva. Quando a minha filha quis fazer odontologia na Uniderp, fez lá, inclusive, eu falei vou dar um jeito de pagar isso. Porque pode casar, pode separar, mas na partilha de bens não vai entrar o conhecimento. Né? O peso que isso tem. E aí eu tô trazendo, sabe pra onde? Pro peso que a formação acadêmica deu na minha personalidade que já estava formada. Né? Então, assim, ainda assim... Você não foi o mesmo, né? Nunca mais. E aí entra na frase que a Stephanie disse do Einstein. Que a mente... A ela mente, nunca mais ela é mesmo. do Einstein, entendeu? Uma mente, depois que ela recebe conhecimento, ela nunca mais vai voltar para a forma anterior dela. Né? E trazendo isso até para a linguagem mais popular, é aquela brincadeira que a gente fala, o paladar ele não retrocede. Não. Que uma vez que você experimentou o conhecimento, você entendeu o poder daquilo ali, nunca mais você vai querer parar de estudar, de parar de aprender e galgar novas oportunidades dentro disso aí. E aí, professor, caminhando até para o final aí da nossa entrevista, e muito obrigada até pelo seu tempo extra. Sempre. Pegadinha esse negócio de chamar para a entrevista que acaba às 8, hein, Stephanie? Não, mas a gente já tá ficando bom nisso daí, entendeu? E é bom que já fica aí um episódio completo de YouTube que a gente nem tinha se programado, mas que vai ficar muito rico mesmo. Legal. A gente usou uma pergunta para todos os advogados que passaram aqui nas 2 semanas, quando a gente fez o especial Mês do Advogado. Excelentes entrevistas, inclusive, viu? Juristas, advogados, Acompanhei tabeliãs. todas.
Ai, boas. muito obrigada pela sua audiência, Cristiano Cupertino. Eu fico muito feliz quando você me manda uma mensagem falando ouvi. Estou ouvindo. Eu tenho medo de ser igual conversar com um psicólogo. Parece que ele tá te avaliando. O professor ouvindo a gente dá Então, um mas medão. esse é o meu medo, entendeu? Será que ele tá avaliando? Ih, acertei nessa daí, não acertei. Essa daí não é boa. Mas a gente perguntou assim, a IA vai roubar o emprego dessa galera no futuro ou não? Não. E aí, vou até usar uma licença poética aqui para os mais velhos vão lembrar da Skynet, do Exterminador do Futuro. Sarah Connor. Nem Sarah é tão Connor. velho assim. Pelo amor de Deus, não Deve assusta, ter uns 30 não. anos. Pois é. Deve ter uns 30 anos no mínimo, João. Por aí. Acho que essa ideia de catástrofe, essa coisa de fim de mundo, não vai. Né? Você tem, tudo bem, recentemente teve a notícia de que a IA fugiu do ambiente controlado dela e invadiu e não vai. Ela transforma. Sim, acho que existem funções, não diria categoricamente profissões, mas funções principalmente mais mecanizadas serão automatizadas. Sim. Né? Muita coisa braçal, vamos assim dizer. Vou dar um exemplo na minha prática. A gente analisa relatórios, faz modelagem. Uma IA te ajuda a economizar tempo gigantesco para você pegar um relatório, produzir uma modelagem. Então, assim, quantas pessoas talvez fossem fazer esse trabalho braçal? Mas, assim, é um trabalho braçal. Essa pessoa pode passar a fazer outra coisa. O mundo está em transformação. Não vai chegar um momento que todos os empregos vão acabar. A gente vai colocar 2 robozinhos do chat aqui, do Claude aqui, e vão apresentar o jornal. Não vai funcionar assim. Então, eu vejo como um aliado desde que se saiba utilizar. E ter regras também para a utilização. Não é? Tem discussões desses fundadores dessas empresas OpenAI, o próprio dono da Meta lá. Você tem que estabelecer regras. Né? Tem que ter limite. Né? Teve uma polêmica antigamente, colocando até as meninas de biquíni, você adulterando foto. Não, acho que você tem que começar a criar formas que... A Meta acho que tem feito isso, principalmente no Instagram, com aquele selo que ela identifica o que é conteúdo de IA. Uhum. Isso é perfeito. Você tem que saber o que é IA, o que é produzido por IA. Eu lembro quando eu terminei meu doutorado, a gente já estava numa discussão, usando modelagem para essa parte de estatística e tal, de citar nas referências bibliográficas a utilização de um programa XPTO com o uso de inteligência artificial para fazer modelagem. Porque se eu for fazer a modelagem ali na mão, são semanas. E você ainda corre o risco de você errar. Então, respondendo a tua pergunta, não sei o que os colegas da área jurídica responderam, mas não vejo. Podemos, daqui a 30 anos, se arrepender de dizer isso? Acho que não. Ô, Cristiano, mas será que essa discussão aí já era para acabar agora, mas deixa eu Não, falando, eu já você pode viajei. perguntar, porque eu já quero perguntar do EAD também para ele. Será que essa discussão aí, ela não vem um pouco da galera mais nova? Eu explico. Né? Eu comecei a editar material de áudio, propagandas de rádio, aquela coisa, numa fita que você cortava na Gillette, ouvia e emendava. Antes da beta. Old school isso aí. Quando chegou o SoundForge, que é o programa mais utilizado até hoje, Sim. né, para edição de áudio, que ele me facilitou a vida de um jeito, eu fui estudar aquilo. Muitos colegas ficaram para trás e largaram a profissão. Né, quando foram chegando a situação, e quando o rádio parou de ser o rádio com vozeirão, aí até a minha voz, que não era nada, passou a funcionar. Então, assim, eu sempre enxerguei as ferramentas como algo facilitador. Sim. Será que essa galera que tá nascendo agora, eles acham que todo mundo vai tomar o lugar porque eles não estão afim tanto de batalhar e acaba... Ou essa discussão não é só dos novos? Não sei, você tá em sala de aula, deve... Não, é que a meninada hoje, ela é uma geração, a gente costuma falar que às vezes eles têm pouca tolerância à frustração e eles são, de certa maneira, imediatistas. Talvez pela velocidade das coisas, essa coisa de consumir vídeo. Eu vejo a minha filha lá, ela... 30 segundos já perdeu a paciência. No TikTok tá aí... Então, mas até nisso nós estamos tomando cuidado, porque isso pega a gente. Eu me peguei esses dias não conseguindo ver a minha série. E falei, não, ou você guarda o WhatsApp lá no quarto carregando o telefone, ou você não vai assistir. Porque nós estamos sendo condicionados a coisas curtas. Só que nós temos discernimento.
Será que essa galera não tá tendo? Porque essa discussão de a IA vai dominar o mundo, ela é bem mais a galera jovem do que... Você não tem medo disso, tem? Não, Então. e você tem toda a razão. Quando a gente pensa em termos de geração, eu vou te dar um exemplo prático. Esse ano eu resolvi fazer exercício por uma questão de saúde mental, principalmente, e a idade. Sei bem o que é isso. Então eu pratico jiu-jitsu segunda, quarta e sexta, das 7 às 8 horas da manhã. É o melhor horário, é o meu momento predileto do dia. Eu não tenho celular, eu não tenho ninguém apitando nada para mim. Eu tô ali na condição de iniciante, faixa branca, tentando sobreviver. Você tá entendendo? Que a gente brinca no jiu-jitsu lá, aprender e sobreviver o calor que a gente recebe dos mais graduados. Então, assim, isso me remete a um mundo de 20 anos atrás. Você conseguia assistir televisão, que você não olhava pro celular, que você batia papo. E nem escolhia o que assistir, né? O que passava na TV. Exatamente. É aí que tá. E essa meninada, você vê, eu vejo lá em casa, cara, é um desespero. A minha filha, eu lembro uns... Ela tá com 20, quando ela tinha uns 15, 14 anos, o celular dela deu pau. E ela ia ficar uns dias sem o celular dela até arrumar. Parecia uma pessoa em abstinência por alguma coisa, sem o celular. Eu já vi isso em outros comportamentos de outros. Você tira um celular de um jovem desse hoje, o mundo acaba. Porque a vida deles está ali. Eles não conseguem, Joel, conversar. É uma coisa que me preocupa. Em algum momento eu pretendo estudar isso mais a fundo. Né? Mas, assim, Tem aí uma nova especialização talvez, de né? comunicação? Possivelmente. Eu cheguei numa redação, Stephanie, com jornalistas da minha era, como diz a minha mãe, e tá todo mundo lá parado, que foi, não tem internet. Falei, telefone para ligar pro ponto-socorro, vocês não têm, né? É verdade. Mundo, né? Mas assim, porque era uma geração mais jovem, porque se você fala isso pros mais novos, fala, como assim? Ligar? O que é telefone? Porque eles não chamam isso aqui de telefone não, tá? Faz uma ronda também, né? O que é fazer ronda, né? Nossa, fazer ronda eu acho que é a morte pra eles. Ligar e a relação com a outra pessoa. Tem uma pergunta que eu deixei escapar, que não a gente não pode deixar escapar, professor. É o seguinte, EAD ou presencial? A gente tem um questionamento até, mas isso aí é culpa das gerações mais antigas, tá? Uhum. Da gente que gostava do presencial. Precisamos ter um pouquinho de culpa também, né? E não... porque a gente tem que entender que existem modelos híbridos que funcionam. A geração que viveu a pandemia, que começou a estudar, que entendeu que dá para estudar em casa, pela internet, poxa, sensacional para eles. Mas sempre existia um questionamento, principalmente da gente 30 a mais antigo, que é de uma escola antiga, de que EAD não funciona, a qualidade é inferior, o que funciona é presencial. Qual que é a sua opinião sobre isso, professor? Aí provavelmente você perguntou para um dos maiores defensores da educação à distância aqui. Exatamente, é por quem isso você que eu vai conversar. Eu costumo dizer que cozinheiro que não prova os seus pratos, aquilo que ele faz para o cliente, não pode ser cozinheiro. E a mesma coisa a gente numa universidade. Então, eu conheço o nosso presencial e conheço o nosso EAD. Faço, nesse exato momento, um curso EAD de marketing. Terminando, se Deus quiser, nesse semestre. A mocinha do marketing também picou você? Terminarei a terceira graduação. O que eu posso dizer para você? O EAD, ele é democrático, ele é mais acessível, ele atinge pessoas que provavelmente nunca teriam condições de fazer um curso superior, seja por estar numa cidade distante, num local menos propício, com todas as dificuldades que você imaginar para você estudar no presencial. E também tem o detalhe de que o próprio presencial, ele até pelo regulatório, pelo próprio MEC, foi permitindo a introdução de momentos de educação à distância nos currículos. Então, hoje, se não me engano, está em 30%. De uma matriz curricular, você pode usar TIC, você pode utilizar alguma coisa relacionada à educação à distância. Então, assim, você não tem como fugir da educação à distância. Agora, exige uma dedicação, um comprometimento? Exige. Eu me programo lá dentro do AVA, que a gente chama, para eu estudar pelo menos 4 vezes por semana, e ele me cobra. Porque se eu não entrar lá e estudar, eu falar, deixa quieto, não vou fazer hoje, eu não vou estudar. Se eu sou uma pessoa dispersa, que eu também não consigo acompanhar a aula, também vou ter problema. Mas existem artifícios, existem suportes dentro desse ambiente virtual que te ajudam. Você tem lá um mediador,
você tem um chat para você conversar, então vai muito do seu interesse. Agora, o presencial, ele é importante para aquela pessoa que gosta de estar lá, que não consegue estudar em casa por conta de distração e tal, que precisa ter a companhia. O ser humano, às vezes, é muito carente, ele quer ter, né, fazer o amiguinho, ter lá o contato no dia a dia, falar com o professor dele. Então, uma modalidade, ela não vai excluir a outra jamais. Mas, assim, se você perguntar para mim qual das duas você prefere, eu diria que eu tenho uma paixão pela educação à distância. Porque o conteúdo é bom, o material é bom. Eu sou o tipo da pessoa que gosta de revisitar. E na aula, por melhor que você tenha um professor, e depois você possa perguntar para ele, consultá-lo, você não revisita. Eu consigo revisitar quantas vezes aquela frase foi dita, mas eu entendi certo. Eu volto e ouço. Então, é estilo. Eu também estou numa idade, né, mais adiantada. Não sei se eu tivesse lá com meus 18, 19, com toda a energia, se eu ia ter essa disciplina. Então, acho que pode ser do momento, pode ser do perfil do aluno, mas não é um subproduto e não tem qualidade inferior. E hoje, houve, obviamente, um novo marco na educação à distância que mudou um pouco a regra. Alguns cursos passaram a ser obrigatoriamente oferecidos presencialmente, principalmente na área da saúde, mas até bem pouco tempo atrás, o EAD tinha passado presencial em número de alunos. Uau, é uma super informação isso daí, hein, pra gente saber, pra você ver como que o tempo realmente virou uma ferramenta, na verdade sempre foi valioso. E um detalhe, as avaliações conduzidas pelo MEC, ENAD, avaliação de cursos, os cursos na educação à distância costumam se sair melhor. Mais uma informação que me surpreende e fico muito feliz em saber. Professor, finalizando agora, para quem está ouvindo e que pensa, eu preciso melhorar profissionalmente, mas não sei por onde começar. Qual seria a sua mensagem para essa pessoa aí e reforçando também a questão da formação acadêmica? Bom, vamos lá. A gente teve um exemplo aqui excelente. O Joel citou o caso dele. Para eu dizer que nunca vai ser tarde você começar. Você tem a vontade, não é porque você, eu passei dos 30, passei dos 40. Esses dias atrás, na última colação, ontem a gente fez uma colação, foi na anterior. A gente entregou um canudo para um senhor de 75 anos, que estava finalizando, se não me engano, farmácia ou biomedicina. Que legal. Então, olha que bacana. Ele estudou lá há 4, 5 anos e teve essa iniciativa de voltar. Então, eu acho que, primeiro, é importante se cercar de pessoas que te elevem, que queiram que você se desenvolva, né? Porque a gente brinca no popular, companheiro de copos, existem muitos, né? Para te levar para o caminho errado. Agora, para te incentivar a estudar, fala, não, cara. É igual a história que eu falei para vocês, de praticar uma arte marcial. Eu achava que eu tava velho. 47 anos, eu falei, cara, vou fazer e definir que eu vou ser em algum momento um vovô faixa preta, daqui 10 anos, entendeu? Esse é o objetivo. Então, assim, acho que a máxima vale para a educação. Nunca é tarde. Quanto a gente tiver com saúde, levantar, agradecer todos os santo dia que você acordou, dá aquele passo. Eu acho que não tem coisa melhor. De novo, conhecimento ninguém tira. Cristiano Cupertino, reitor Bora. da Uniderp, meu ex-coordenador de curso, professor, amigo, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente, por esse tempo extra, por ter aceitado esse convite aqui no nosso 96 News. E fica aí também um espaço aberto. Sempre que tiver novidades para compartilhar de conhecimento, voltadas para a área acadêmica ou discussão, porque realmente foi uma discussão muito boa da gente fazer. Dá para ampliar isso aí. Dá para ampliar, ó. Também 3 jornalistas discutindo, né? Não tem o que falar. Então, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui, a sua disponibilidade, viu, professor? Eu que agradeço. Stephanie, Joel, uma satisfação imensa. De novo, parabéns pelo Antena 1, Sou suspeito porque ouço vocês todos os dias, gosto do que eu tenho ouvido, acompanho nas redes sociais. Primeira vez que eu vi quando o site de vocês foi ao ar, comentei contigo, falei, cara, que bonito. Continua nessa pegada porque é diferente e traz aí muita coisa que talvez a gente está acostumado com o mesmo.
né? Então, muito legal, o tempo voou aqui. Contem comigo sempre que vocês precisarem. E um abraço aí para quem teve a paciência, teve a resiliência de nos acompanhar hoje. Bora lá? Bora lá? Disse isso. Obrigada, viu, gente? Amanhã espero vocês na 96,7 e também assistam nosso conteúdo aqui no YouTube. Ativa o sininho e se inscreva no canal. É nóis.